É um tema que, de fato, nós temos que recordá-lo sempre, porque a doutrina espírita se baseia exatamente num desses pontos, que é a sobrevivência do ser, a sobrevivência da alma. E a morte é, de fato, uma das maiores preocupações do ser humano. Ao longo da história, nós percebemos que os povos, de acordo com os costumes, com as épocas, vão encarando esse fenômeno de formas diferentes. Alguns sempre se preocuparam com a questão da morte, mas com uma ideia mais clara da sobrevivência, sabendo que os ancestrais podem continuar a vida no plano extracorpóreo e podem, inclusive, auxiliar aqueles que ainda se encontram no mundo físico. Fazem, inclusive, várias oferendas, cultos aos ancestrais. Enquanto que outros encaram a morte como sendo talvez algo terrível, não tendo uma esperança maior de sobrevivência. É provavelmente uma crença no nada. Mas a ciência pesquisa ao longo dos séculos também a questão da morte. E a tanatologia, que é um ramo da psicologia que trata exclusivamente da morte, que surgiu por volta da década de 1960, portanto, no século passado, tem vários pesquisadores que dedicam tempo e muitas vezes anos de suas vidas a pesquisarem o fenômeno. Uma das pesquisadoras mais notáveis, mais conhecidas, foi a doutora Elizabeth Kubler-Ross. Ela dedicou vários anos da sua vida a pesquisar a sobrevivência. Fazia suas pesquisas com base, principalmente, nos doentes terminais, naqueles que apresentavam diversas formas no momento da morte, de, muitas vezes, demonstrarem esperança, uma certeza de que a vida poderia continuar. Ela fez pesquisas também com aqueles de morte aparente, aqueles que passavam por esse fenômeno, experiência de quase morte. Aliás, EQM, experiência de quase morte, foi um termo cunhado por um outro pesquisador, o doutor Raymond Moody Jr., que também é um grande pesquisador nessa área. Mas a doutora Elizabeth Kubler-Ross, ela catalogou milhares de casos dessas experiências. E nesses vários fenômenos, ela percebeu que quase que a totalidade tem sempre características semelhantes. As pessoas que passam por esse processo, elas se veem fora do corpo, assistem todo o processo que está acontecendo ali com o seu corpo, porque muitas vezes estão passando por uma cirurgia ou por um ataque cardíaco qualquer e percebem os médicos ali envolvidos no seu corpo, assistem tudo aquilo. Muitas, a grande maioria, passam por um túnel iluminado, onde recordam diversas fases da própria vida e sempre estão em um local muito acolhedor, em um plano que elas chamam de plano astral, onde elas se sentem inteiramente à vontade, onde revêem entes queridos que também já morreram antes e se sentem tão bem que não têm vontade de voltar. Quando retornam, narram todo esse processo de uma forma tranquila, dizendo que perdem totalmente o medo da morte. A partir dali, suas vidas se transformam e elas passam a viver com muito mais segurança, completamente sem medo. A doutora Elizabeth Kubler-Ross escreveu diversos livros, um deles que tem como nome Sobre a Morte e o Morrer, que ela trata mais particularmente sobre a forma de encarar a morte, quando esta se dá juntamente a um ente querido. A maneira de encarar o luto, como ela diz. Então ela
catalogou 5 estágios que basicamente todos os seres que se veem separados de entes queridos pelo processo da morte passam por ele. O primeiro estágio é a negação. Assim que acontece um processo de morte com alguém muito próximo, a primeira reação do indivíduo é negar aquela situação. Não é possível. Isso não está acontecendo, não pode ser. Justamente comigo, porque todos nós sabemos que vai acontecer. Acontece aqui, acontece com fulano, com Beltrano, um conhecido. Mas quando acontece consigo mesmo, existe o choque. Passa-se então por esse processo de negação. E logo em seguida vem uma nova fase, que é a raiva. A raiva é a revolta por não aceitar. Não é possível. Aconteceu, não há como mudar, está vendo o fato. Então é a revolta. Deus não podia permitir. Não era possível que isso fosse acontecer. Vem então um terceiro ponto de sofrimento nessa fase de luto, que é a barganha. Já que não tem como mudar, é inevitável, aconteceu, eu prometo que daqui por diante vou agir diferente. Minha vida vai ser diferente, eu vou mudar. Prometo que se puder reverter essa situação, eu serei outra pessoa. É a troca que se faz com a vida, com o Criador, com Deus. Por fim, nada disso adiantando, vem a depressão. É aquele estado de isolamento em que a pessoa se fecha, não aceita mais aquele processo da separação, sente-se sozinha, a solidão é a depressão. Passando esse processo, entra-se então no quinto e último estágio, que é a aceitação. Através da aceitação, a pessoa então se reintegra na vida e reinicia o processo de viver. Integra-se novamente às suas atividades, ao seu bem-estar íntimo, naturalmente transmitindo bem-estar a todos os outros. Diz ela que não necessariamente todos passam por esses estágios, mas que vivenciar o luto é importante. Porque encarar o processo da morte é encarar o que é natural na vida. Sabemos que é um fenômeno natural, então deve ser encarado de forma natural. Percebemos assim que a morte, ela é vista de várias formas, mas nós, como espiritualistas, sabemos que algo mais existe além desse processo de vida material ou de vida física. Todas as correntes espiritualistas são unânimes em afirmar a realidade da sobrevivência após a morte. Estão conscientes de que o ser humano continua a sua vida no mundo extrafísico, mas a maioria não sabe muito bem como é aquela vida. O Espiritismo concorda com todas elas no que diz respeito à sobrevivência do espírito, porque é também uma doutrina espiritualista. Porém, vai mais longe e demonstra como é a vida do outro lado. Comprova que aquela vida é repleta de movimentação, que os seres que se amam poderão se reencontrar e deixa a certeza de que pode haver um intercâmbio entre os que partiram e os que ficaram. A partir desse ponto de vista, nós espíritas já não encaramos mais a morte como sendo algo terrível. Não é mais aquela caveira das anedotas que vem ceifando vidas, separando os seres que se amam. Mas passamos a olhá-la como um fenômeno natural, que nos transporta da vida material, que nós sabemos que é limitada, que é passageira, para a vida espiritual. Retornando, porque foi daquela vida que nós viemos, e é para lá que vamos retornar. Por isso não costumamos dizer no meio espírita que fulano morreu. Porque morrer dá a ideia de que acabou. Mas dizemos que ele desencarnou, não é assim? Desencarnar significa deixar o corpo de carne e partir para a pátria espiritual, conservando a sua individualidade. Esse processo, meus amigos, é tão natural que muitas vezes o indivíduo passa por esse fenômeno
até sem saber que já desencarnou. As companheiras aí da reunião mediúnica sabem muito bem disso. O espírito chega e diz coisas como se ainda pertencesse ao mundo físico, né? Ah, tem alguma coisa estranha acontecendo. Eu converso com as pessoas, ninguém me ouve, ninguém me dá atenção. Agem como se eu não estivesse por perto. E aí ficam confusos, porque não sabem que já estão desencarnados. É um processo natural, porque o indivíduo se vê. Ele olha para si e vê o seu corpo. Naturalmente não é o corpo físico, é o corpo espiritual, que é semelhante ao corpo físico que ele tinha naquela última encarnação. É assim, naturalmente, que nós nos veremos no mundo espiritual, com este último corpo, que é o que nós lembramos. Não lembramos de corpos de outras encarnações. Quando nós conseguirmos lembrar, aí poderemos, com a nossa capacidade, quando tivermos, né, no mundo espiritual, de assimilar aquele corpo e nos colocarmos como quisermos. Mas o espírito então se vê dessa forma. E ele acredita então que está no mundo material, que está encarnado. Mas como ele não está completamente lúcido, ele fica confuso. Ele não tem a noção clara. E aí aquele que vai conversar com ele na reunião mediúnica, o dialogador, tem que ter um certo tato, um certo cuidado. Porque ele não pode simplesmente chegar para o espírito e falar: meu irmão, presta atenção. Você está numa reunião mediúnica, você já morreu. Você já passou para o outro lado. Imaginem bem, é uma falta de caridade. E simplesmente expor isso para um indivíduo que não está preparado. Então é preciso que ele seja preparado ali aos poucos. Que gradativamente seja mostrado a ele que ele passou por um processo. Que é um processo natural e belo. Belo porque a vida continua. E ele continua vivo e lúcido, podendo continuar a sua vida em outro campo de existência. E aí, na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, o espírito desperta e ele então começa a perceber aqueles que já o estavam amparando. E aí percebe um ente querido, um amigo, que também já foi antes e que estava ali amparando e vem recebê-lo. Porque essa não preparação para a desencarnação não é simplesmente um processo ligado ao apego à vida material. Porque as pessoas pensam, o apego à vida material é o apego à riqueza, ao poder, às coisas perecíveis. Não necessariamente. Também o apego exagerado aos entes queridos constitui um obstáculo à libertação do espírito no processo da morte. Porque nós temos o péssimo hábito de nos ligarmos aos entes queridos como se eles fossem propriedades nossas, não é assim? Queremos sempre achar que eles têm que andar de acordo com a nossa opinião, têm que agir conforme aquilo que achamos que é o melhor. Esquecemos que são individualidades. É por isso que sempre dizemos: o meu marido, a minha mulher, o meu filho. Vivemos sempre com medo de perder alguma coisa, já repararam? As pessoas têm sempre medo de perder alguma coisa. E nós não conseguimos pensar que aquilo que verdadeiramente nos pertence, nós não perdemos. Vamos ver um exemplo. Tudo o que é material nos pertence? Podem responder, o que é material nos pertence? Não, né? Se não nos pertence, por que a gente se preocupa tanto em resguardar, em ter? É a preservação, claro, é justo. Mas é preciso que a gente saiba manter o equilíbrio nisso. Se não nos pertence, nós temos que começar a encarar. Então, não são propriedades, são empréstimos. Vamos ter que deixar. Se começarmos a encarar assim, vamos usufruir. E é necessário usufruir. São bens concedidos por Deus para que possamos viver com comodidade no mundo físico, para que tenhamos também prazer, alegria, bem-estar. Porque a vida material também é feita disso. Não são simplesmente para ser deixados de lado. Se conquistamos de forma honesta pelo trabalho, é um direito adquirido. E Allan Kardec
deixa isso bem claro. Aliás, os Espíritos deixaram isso claro para Allan Kardec no Livro dos Espíritos. Os bens adquiridos pelo trabalho é um direito tão sagrado quanto o direito de viver, disseram eles. Então vejam só, se nós encararmos como empréstimos, não teremos a dor e o sofrimento de deixá-los quando partirmos para o mundo espiritual. Usufruiremos e deixaremos de forma tranquila. Da mesma forma, os entes queridos não são propriedades. Então não precisaremos entrar em desespero quando nos separarmos. Por isso não é correto dizer, quando alguém que desencarna um ente querido, dizer assim, como a gente ouve muita gente dizer, eu perdi uma mãe, eu perdi meu pai, eu perdi um filho amado. Não perdeu. Apenas se separou temporariamente. E deve ter a certeza de que vai reencontrá-lo quando partir também para o outro lado. Assim, qual é a conclusão de tudo isso? É a de que não precisamos mais temer perder alguma coisa. Aquilo que verdadeiramente nos pertence, nós não perdemos. E o que é que nos pertence de verdade? Agora é para vocês responderem de novo. Os bens espirituais. O que nos pertence de verdade são os bens espirituais, são as virtudes. Essas são conquistas nossas, inalienáveis, e nem Deus as tira de nós. Aliás, foi Ele mesmo que nos dotou dessa capacidade de desenvolver virtudes. Aliás, é através do desenvolvimento das virtudes, que são as conquistas espirituais, que nós nos tornamos mais humanos, mais espiritualizados, naturalmente, mais próximos de Deus. Assim, acaba-se o medo de perder alguma coisa. O erro maior da grande maioria das pessoas é não pensar sobre isso. Não se fala sobre a morte, porque é algo que aterroriza. E aterroriza por quê? Porque criou-se tabus em torno dela. Reparem que se estamos em um grupo de pessoas e o assunto é a morte, como é que é a reação das pessoas? Alguns batem na madeira, vão mudar de assunto, outros falam, fico todo arrepiado. Alguns vão saindo de fininho. É que falta-lhes exatamente esta informação que nós temos. Falta-lhes uma preparação. Porque estamos acostumados desde pequenos a ver a morte como algo terrível. É o velório que trazem o desespero daqueles que choram sobre o caixão. São as anedotas, o anedotário, que coloca a morte como sendo algo maldito, trazendo a destruição aos lares, separando os seres que se amam. E um dos pontos que achamos mais prejudiciais na formação de ideias com relação à morte é a omissão ou a limitação das religiões tradicionais na apresentação da vida além-túmulo. Porque normalmente a ideia que predomina no seio das religiões tradicionais é a do céu e do inferno. É a conquista da felicidade quase impossível de ser alcançada e o castigo eterno sempre ao alcance da maioria. Aliás, é uma ideia já ultrapassada, né? Lá atrás, João Paulo II, e eu me lembro bem, ele já havia dito que céu e inferno são estados íntimos daqueles que viveram bem ou mal na terra. Não explicou onde ficam após a morte, mas já é um avanço. Porque ele disse, céu não é local, não é uma região localizada, nem um inferno lá em cima ou embaixo, mas é um estado íntimo. E agora, recentemente, cerca de 1 ou 2 meses atrás, o Papa Francisco disse a mesma coisa, que céu e inferno são estados íntimos daqueles que viveram bem ou mal suas vidas na terra. É uma ideia de céu e inferno mais condizente com aquilo que o Espiritismo já propaga. Viveremos o inferno íntimo se agirmos de forma equivocada, prejudicando pessoas. Se prejudicamos a nós mesmos, haverá de fato uma perturbação interior após a morte física. Viveremos um céu de felicidade íntima se nos esforçarmos para mantermos o equilíbrio, fazendo o bem,
procurando auxiliar. Essa a ideia mais real. Só que o Espiritismo explica onde ficaremos, onde estão aqueles que já desencarnaram, que a vida espiritual é uma vida abundante, de movimento. Mas alguns chegam a argumentar, como é que sabe? Ninguém voltou para contar como é o outro lado. E temos aí um grande engano, porque não conhecem o Espiritismo, né? A começar do próprio Jesus, que após o episódio da cruz voltou para demonstrar a realidade da sobrevivência. Embora queiram interpretar que foi uma ressurreição, ele de fato demonstrou que a morte não existe. E lá nos evangelhos mesmo e no Antigo Testamento estão repletos de relatos sobre a comunicação dos espíritos, o que é uma prova da sobrevivência. O próprio Jesus tem aquela passagem no Monte Tabor em que ele leva 3 discípulos e aparece ali Moisés e Elias. Ora, se 2 profetas antigos se materializam é porque eles estavam vivos. O Espiritismo apresenta milhares de obras que narram com riqueza de detalhes como é a vida no além. Nas obras de Chico Xavier nós encontramos várias, com relatos de espíritos, especialmente para os familiares, narrando com detalhes, fatos que somente esses familiares conheciam. Várias correntes orientalistas são unânimes em afirmar a realidade da sobrevivência. O que mais então as pessoas precisam para mudar o seu conceito, ou será que é apenas preconceito? Na realidade, falar sobre o fenômeno é interessante, é importante, porque não podemos adiar o nosso interesse por esses assuntos. Nenhum de nós sabe qual é o momento da partida. Se soubesse, alguém sempre diz, se soubesse seria mais fácil. Seria nada. Ia morrer de preocupação, né? Sabendo que seria amanhã, como é que é? Não, é melhor não saber. Pode ser hoje, pode ser amanhã, daqui a 10 anos, 50, não importa. Mas desde que nascemos só temos uma certeza, estamos caminhando para a morte. E a vida vai sempre nos dando recados, nos dando mostras de que estamos envelhecendo. Desde o início começamos o crescimento, já começando a abandonamos os primeiros dentes de leite, vão nascendo outros, e depois vamos crescendo e vamos sentindo o envelhecer natural, que é o caminhar para a morte. Sabemos disso. Com o passar dos anos, as unhas vão enfraquecendo, o cabelo vai caindo, não é, Renata? Ou vão embranqueando. E aí nós vamos tentando administrar isso. Os pés de galinha vão surgindo, e a gente injeta um botox aqui, um esticão ali, e os ossos começam a ficar fracos, e tem que tomar leite. E aí é o joelho que dói, e é a coluna, e nós vamos sempre pensando, está chegando a hora. Não sabemos quando, mas está chegando. A morte não manda recados, não permite ser enganada, mas está sempre avisando que está à espreita. Está sempre aguardando o momento da nossa chegada. Para descontrair, eu vou contar uma lenda brasileira que fala de um indivíduo que tentou enganar a morte. Conta-se que um cidadão muito pobre, mas também tinha muitos filhos. Tinha tantos filhos que agora que nasceu mais um, ele não conseguia ninguém para apadrinhar o menino, porque todo mundo na cidade já era padrinho ou madrinha dos seus filhos. Então ele saiu pela noite afora, procurando alguém que pudesse apadrinhar o neném que havia nascido. E lá pelas tantas, de madrugada, entra numa rua, passa pela outra, até que entrou numa ruazinha pouco iluminada e deu de cara com uma figura sinistra. Era a Dona Morte. E ela estava ali vestida a caráter, né? Com o seu roupão negro até os pés, a foice numa das mãos, o rosto que era só ossos, o olhar frio e indiferente. Mas ele não se assustou. Era homem acostumado às dificuldades da vida. E teve uma ideia brilhante naquele momento. De cara, convidou a morte para ser madrinha do filho.
A senhora quer ser madrinha do meu filho? E aí quem levou susto foi a morte, porque ela estava acostumada, né? Qualquer um que a via dava um jeito de correr. E aquele ali lhe convida para ser madrinha do seu filho. Ela pensou um pouquinho e aceitou. Afinal de contas, era a primeira vez que alguém a convidava para isso. E aceitou, e no dia seguinte, após o batizado, era um homem católico, ela chamou o compadre num cantinho e falou com ele: olha, compadre, eu queria dar um presente para o meu afilhado. Mas eu acho que o melhor presente seria enriquecer o pai, que aí eu beneficiaria toda a família, e é uma família numerosa. E eu vou fazer o seguinte: você vai ser um médico famoso, e sendo famoso vai ficar muito rico. Nós vamos combinar assim: todas as vezes que você for visitar um doente, eu vou estar lá. Quando você me vir na cabeceira do enfermo, pode saber que ele vai se salvar. Então você pode receitar qualquer coisa, até um copo d'água, ele vai se salvar. Mas se eu estiver ali aos pés dele, então não adianta. Aquela alma já será minha, não tem mais o que fazer. E combinado é combinado. O compadre, confiante, fez uma placa de médico, colocou na porta da casa e ficou esperando. E começaram a chegar os pacientes. E ele ia visitar e chegava lá, a Dona Morte estava na cabeceira. Ele receitava uma coisinha qualquer e o indivíduo ficava bom. Quando chegava, ela estava ali aos pés. Ele dizia: não tem jeito, esse aí pode encomendar o caixão. E por mais que tentassem, não salvava. E com isso foi ficando famoso e rico. Certa vez, um homem muito poderoso da região, muito rico, estava com o filho adolescente para morrer. Vários médicos estrangeiros, de todos os especialistas de todo lugar, já haviam examinado o rapaz e desenganado. Os últimos deram-lhe poucas horas de vida. Ele então mandou chamar esse médico famoso, o compadre, e oferecia metade dos bens se ele salvasse o rapaz. E o compadre então chegou, entrou na casa, foi até aquele quarto grande, e lá no fundo estava a cama do rapazinho. Ele foi entrando e viu que Dona Morte também estava lá, só que ela estava aos pés da cama. Mas o compadre entrou, ignorou a comadre, fingiu que nem viu, examinou o rapaz, olhou de um lado, olhou do outro, fez anotações, examinou as anotações dos outros médicos que já haviam passado. E o tempo foi passando, e ele enrolando, embromando, e conversava com a mãe, conversava com o pai. E a Morte, cansada, sentou no cantinho assim, apoiou na sua foice e cochilou. E ele, aproveitando o cochilo dela, chamou os serviçais e falou: mudem essa cama de posição. E quando ela estava na cabeceira, ele gritou: esse vai se salvar. E ela acordou naquele susto e viu que estava na cabeceira, e aí não tinha jeito. Salvou o rapazinho. Ficou mais famoso, mais rico e foi embora. E ela saiu dali intrigada, pisando duro: você me paga. Alguns dias depois, estava o compadre cedinho, tomando o seu café da manhã, sozinho em casa, quando bate na porta. Ele vai então abrir, surpreso essa hora, e encontra a comadre, Dona Morte, estava ali, segurando a foice, um sorrisinho cínico, e lhe diz: bom dia, compadre, eu vim lhe fazer um convite. Convite, essa hora? Sim, eu gostaria que você fosse até a minha casa. Para quê? Eu nunca fui lá? Pois é, por isso mesmo. Eu gostaria que você conhecesse a minha casa. Ah, mas eu só vou se você prometer que me traga de volta. Claro que eu trago, não tem problema nenhum. E aí ele topou, porque promessa de morte é sempre cumprida. Se ela falar que vem, vem mesmo, né? Se falar que não vem, não vem. E quase que instantaneamente ele está com ela na casa. E ela foi uma anfitriã exemplar. Lhe mostrou toda a casa, os vários cômodos, lhe ofereceu um café da manhã caprichado e levou-o então a um grande salão. Neste salão ele viu algo diferente. Era um salão muito grande, mas cheio de velas, muitas velas. Velas de todos os tamanhos, grandes, médias, pequenas, pequenininhas. E ele, curiosamente, perguntou: comadre, que quantidade de velas é essa? Isso é coleção? É algum hobby? E ela: não, compadre,
Cada vela dessa é a vida de um ser humano. Todos os seres humanos estão aqui representados. Quando nasce, é uma vela grande. À medida que vai apagando, o indivíduo está morrendo. Quando apaga, eu vou lá e busco. É simples assim. E ele, então, curioso, começa a perguntar pela vida de fulano, cicrano, amigo daqui, e não aguentando a curiosidade, pergunta pela sua. E ela, então, lhe mostra lá no cantinho um cotoquinho, quase se apagando. E ele, então, leva aquele susto, mas então eu estou morrendo? Está. Você tem poucas horas. Mas como eu te prometi que levaria de volta, lá vamos nós. Imediatamente ele se vê novamente em casa. Desta vez ele está no leito, cercado pelos familiares, fraquinho, magro, ofegante, quase não conseguindo falar. E ela ao seu lado. Ele então olha para os familiares, olha para ela, e lhe diz, não tem jeito. E ela, não, é hoje. Ele então lhe pede um último favor. Gostaria de fazer uma oração, coisa simples, mas prometa, não me leve enquanto eu não termine. Eu estou fraco, talvez eu demore um pouco. E ela então prometeu, pode fazer a oração. Não levo enquanto você não terminar. Ele se ajeitou com certa dificuldade, olhou para o teto e começou. Pai nosso que está no céu. E parou. E ela pensou, parou? Vai continuar? Ele, não. Você prometeu que só me levaria depois que eu terminasse, eu paro por aqui. Não terei a mínima pressa em concluí-la. E mais uma vez enganou Dona Morte. Ela saiu dali pisando duro e falou, você me paga. Os anos se passaram, o doutor foi ficando velho. Certa noite, voltando de uma visita a um paciente, deparou com um homem caído na beira da estrada. Examinou o pulso, completamente frio, estava morto. Se compadeceu dele e disse, coitado, morreu sozinho, sem ninguém pelo menos para fazer uma prece. Ajoelhou, tirou o chapéu e começou, Pai nosso que está no céu. E quando falou o amém, ele levantou, era a Dona Morte que estava ali camuflada. E levou o pobre coitado. Assim, nem nas anedotas consegue-se enganar a morte. Viver é exatamente estar morrendo. A cada dia, não é um dia a mais, mas é um dia a menos na encarnação que estamos vivendo. Há uma frase atribuída a Confúcio, que foi um famoso filósofo chinês que viveu cerca de 5 séculos antes de Jesus, que diz assim, aprende a bem viver e bem saberás morrer. Viver bem não é viver 100 anos, mas é viver de forma útil. É saber utilizar cada dia, cada momento, de forma a beneficiar, não ter que beneficiar os outros, mas beneficiar a si mesmo, procurando valorizar-se, valorizar o tempo, adquirindo aquilo que de fato é importante para a vida, que são as aquisições espirituais, as virtudes. Viver cada dia na expectativa de que pode ser o momento da partida, então estar preparado. Viver de forma que, se partir hoje, pode ter a consciência tranquila de que todos aqueles que ficarão poderão falar bem. Ninguém se sentirá prejudicado. Muitos serão agradecidos. Tem um provérbio oriental que diz assim, quando nasceste todos sorriam, só tu choravas. Vive de tal forma que quando morreres todos chorem, só tu sorrias. Falar da morte é algo que de fato mexe com todos nós. Por isso Joana de Ângeles diz assim, é preciso falar e pensar com frequência no fenômeno da morte, a fim de nos habituarmos com a ideia e não sermos surpreendidos quando a defrontarmos ou a depararmos em alguém amado. Morrer, diz ela, é somente interromper o ciclo biológico permanecendo na vida. Estaremos na vida sempre, jamais deixaremos de existir. E o Espiritismo tem como uma de suas missões principais
preparar as mentes para esta realidade. Faz-nos perceber a vida após túmulo, através do depoimento daqueles que nos antecederam. E eles não medem esforços para nos apresentar a vida no além de forma clara, dizendo que ninguém morre, que nós somos hoje o que fizemos ontem, que seremos no futuro o que plantarmos agora, que todos nós seremos sempre recebidos por seres que nos são afins, porque na vida é a lei da afinidade que conta. Aquele que vive com projetos do bem, procurando se esforçar no esforço produtivo, procurando amealhar virtudes, estará em um meio espiritual compatível com essa forma de ser. Da mesma forma, aquele que se compraz nos vícios, nos erros, no prejuízo aos outros, estará no meio espiritual compatível com o crime, com os vícios. É a lei da afinidade. Não há favorecimento de qualquer espécie. Muitas pessoas acham, principalmente os que não são espíritas, um pouco fantasiosa essa ideia de que a vida espiritual é composta do mesmo panorama que a vida física. Estranham quando ficam sabendo que lá também existem carros, veículos de transporte, existem cidades, casas. É porque não sabem que o mundo espiritual existe antes do mundo físico. O mundo físico é que é uma cópia do mundo espiritual, uma cópia imperfeita, aliás. Tudo que tem lá é fruto do pensamento dos espíritos que lá estão. Lá é criado primeiro, depois que o espírito reencarna e tenta, com o que tem aqui na Terra, com o material que tem na Terra, criar algo semelhante ao que tem lá. E não podia ser diferente. Porque se fosse diferente, quando desencarnássemos e estivéssemos num meio espiritual diferente, estaríamos completamente desorientados, desorganizados. Por isso o meio espiritual é compatível com o meio físico ao qual o espírito está acostumado a viver. No entanto, existem alguns fatores que podem dificultar esse desprendimento do espírito, essa adaptação. E um deles é a não aceitação daqueles que ficam. Porque quando nós falamos das questões da morte, da preparação, nós pensamos muito em nos prepararmos, mas esquecemos de preparar também aqueles que convivem conosco. É importante também preparar os familiares. Muitas vezes, nas nossas comunicações mediúnicas, deparamos com espíritos que estão ali perturbados porque os familiares não os deixam em paz. Eu não aguento mais ver fulano, ou minha mãe, ou meu esposo, chorando tanto, em desespero por causa da minha partida. Ernesto Bozano tem um de seus livros que se chama A Crise da Morte. Nesse livro ele narra uma série de depoimentos de espíritos, através de vários médiuns, sobre as situações de desencarne desses espíritos. Um desses espíritos conta que naquele momento em que ele estava se desprendendo do corpo, ele se sentia muito bem, se sentia livre, solto, que todas as suas faculdades estavam ampliadas. Ele enxergava muito melhor, ouvia mais, a sua sensibilidade estava totalmente aguçada. Ele então percebeu a esposa ao seu lado, que já havia desencarnado há alguns anos, e então, de mãos dadas, eles foram se erguendo pelo teto do quarto e aí pelo espaço afora. No entanto, ele diz, mesmo já bem afastado do meio material, ele tinha plena visão daquilo que acontecia exatamente ali na sua casa. Então foi que ele viu a filha desesperada de dor. É a filha já adulta, debruçada sobre o seu caixão, não aceitando a sua partida. Ele conta então que aquele estado da filha vinha sobre ele como uma nuvem escura, entorpecendo-lhe as faculdades. Ele era como que atraído novamente para o seu ambiente familiar. No entanto, a esposa que o amparava, o sustentava e não permitia que ele retrocedesse, que fosse novamente até o seu lar. Então ele conta isso no seu depoimento e pede
que todos aqueles que se veem separados de entes queridos, diante do processo da morte, que se mostrem de forma tranquila, ao máximo possível. Que façam a aceitação do processo, com fé, com confiança. Que utilizem-se da prece sincera, não simplesmente o balbuciar de palavras, ou as orações intermináveis, mas a prece sincera, que conforta aquele que parte e, ao mesmo tempo, conforta aquele que fica. Dizer-lhe que é a melhor forma de auxiliar os espíritos que se desprendem, porque desse jeito estarão mantendo para aquele espírito que vai a certeza de que ele pode partir sem maiores preocupações com os que ficam. Dessa forma, meus amigos, nós vemos que o Espiritismo vem nos esclarecer que todo o processo da morte é inerente ao processo da vida. Estaremos sempre unidos àqueles que nos são afins. O Consolador, que é o Espiritismo, tem a sua função de consolar. E é consolando que ele nos aponta que nós somos seres imortais. Que a morte é só um fenômeno que transporta ou que liberta o espírito do jugo da carne para a liberdade espiritual. Que nós, como espíritas, devemos buscar o norte que já foi dado por Allan Kardec. Allan Kardec deixou muito claro, reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz em domar as suas más inclinações. Por isso ele deixa claro que de nada adiantará ao indivíduo egoísta tornar-se espírita e permanecer egoísta. De nada adiantará ao maledicente tornar-se espírita e permanecer maledicente. Allan Kardec conclui: o que é considerado espírita sincero e verdadeiro se acha em um grau superior de adiantamento moral. Por isso, a doutrina espírita é a doutrina da transformação moral. E num de seus pilares mostra que nós somos espíritos imortais. A morte apenas descortina para nós aquilo que realmente somos. Por isso é necessário mantermos a certeza daquilo que queremos da vida. Se os objetivos que acalentamos são os objetivos permanentes, são as conquistas morais, ou são os objetivos fugidios, simplesmente de ordem material. Pois conforme advertiu Jesus, onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. O coração é o símbolo do sentimento. Onde estiver o nosso sentimento, ali estaremos nós. Para finalizarmos, vamos deixar o que os espíritos disseram a Allan Kardec. Registrado na questão 941, eles afirmaram: ao justo, nenhum temor inspira a morte, porque com a fé tem ele a certeza do futuro. A esperança falo contar com uma vida melhor. E a caridade, a cuja lei obedece, lhe dá a segurança de que no mundo para onde terá de ir, nenhum ser encontrará, cujo olhar lhe seja de temer. Estejamos, portanto, preparados, confiantes, guardando em nossos corações a certeza na vida e convictos de que Jesus nos legou a esperança, de que no final venceremos a morte.